Olá pessoal, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí, não é? Vamos lá a mais uma questãozinha do nosso grupo fechado. Eu mandei para vocês aí, vamos ler, tá? É o do ano de 2020, a prova para juiz substituto. Vamos lá, vamos ver. Constitui crime de direito penal: A. Tráfico de influência, delito contra a administração da justiça, tá correto? Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado ou órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Essa assertiva está errada. Por quê? Faz uma remissão ao artigo 332 ao artigo 357 e vice-versa. Nós temos o crime de tráfico de influência e exploração de prestígio. Tráfico de influência 332, exploração de prestígio 357. São crimes iguaizinhos. A diferença é a quem que eu estou influenciando. Então note que esses dois crimes, quais são esses dois crimes? São crimes, gente, que eu não sou funcionário público, porém eu, a pretexto de influenciar o funcionário público, eu quero obter uma vantagem perante a administração pública. Então o cara vai me multar e eu, a pretexto, para que ele não multe, eu, a pretexto disso, eu digo que vou influenciar alguém da administração pública. E vai ser tráfico de influência se não for do poder judiciário, se não for justiça. Sempre que a influência for do poder executivo ou poder legislativo, é tráfico de influência 332. Porém, se eu disser que eu vou influenciar alguém que integre a justiça, ao poder judiciário ou a órgãos a ele inerentes, vai ser exploração de prestígio. Então essa opção está errada. B. Tergiversação. Tergiversar. O que é tergiversação, gente? Tergiversação, para alguns, é um gênero que eu tenho patrocínio infiel, patrocínio simultâneo e patrocínio sucessivo. O que é tergiversar? É um crime praticado pelo advogado, onde o advogado, ele, patrocínio infiel, trai a confiança do seu cliente. Patrocínio sucessivo, ele está advogando para uma parte, sai, pede a revogação do mandato e vai para outra parte. Ex-adverso. É patrocínio sucessivo e patrocínio simultâneo, que é advogar para as duas partes ao mesmo tempo. Tá? Olha o que diz a opção B. Delito contra a administração da justiça. O ato advogado ou procurador judicial que defende da mesma causa sucessivamente partes contrárias. Tá certo. Na verdade, essa questão ela deu um amplo, não é isso? O gênero, onde eu tenho algumas espécies. Beleza? Então, gabarito, opção 1, gabarito bravo. Questão 2. Bom, o erro da C, exploração de prestígio, ele também troca nisso. Entre a A e a C, ele troca tráfico de influência com exploração de prestígio. D, patrocínio infiel, ele fala que é delito praticado pelo funcionário público contra a administração, não é. Patrocínio infiel praticado pelo advogado. E o favorecimento real, crime contra a administração da justiça, auxiliar-se a subtrair a ação de autoridade pública. Aí não é favorecimento real, é favorecimento pessoal. Favorecimento pessoal. Então não confunda favorecimento real com favorecimento pessoal. No favorecimento pessoal, a pessoa ajuda o autor do crime. E no favorecimento real, a pessoa ajuda o proveito do crime. Aquilo que ele roubou, eu escondo para ele, fico com ele, escondo da polícia o proveito do crime, favorecimento real. Escondo da polícia o autor do fato, favorecimento pessoal. Beleza? Então a questão 1 é gabarito bravo. Beleza? Tranquilo? Um abraço, pessoal. Olá, gente. Vamos lá, mais uma questãozinha aqui do nosso grupo. A questão 2, tá? Também 2020. Própria magistratura, para você já ficar bem preparado logo pro top, né? Quanto aos crimes contra a honra, é correto afirmar. Então, com relação aos crimes contra a honra, gente, é bom você ficar atento na ordem alfabética. Você não vai esquecer mais. Calúnia, difamação, injúria e o racismo, que deixa lá no cantinho. CDI. Calúnia, difamação, injúria. Calúnia, eu atribuo falsamente um fato criminoso a alguém. Difamação, eu atribuo o fato a alguém, só que não é crime. E a injúria, não há atribuição de fato. Então lembra, calúnia, difamação, injúria. Na calúnia, eu atribuo a alguém um fato criminoso. Na difamação, eu atribuo a alguém um fato, só que não é crime. E na injúria, não há atribuição de fato. Ok? Vamos lá. Quanto aos crimes contra a honra, é correto afirmar que A. Não constitui difamação ou calúnia punível
a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Isso ele sacaneia o tempo todo em prova. Se liga que nesses crimes eu tenho o primeiro grupo que eu vou tirar, olha só, calúnia, difamação e injúria. Primeira situação, não responde por crime de injúria ou de difamação. Injúria ou difamação. Calúnia está fora. O que é isso, André? Quando, por exemplo, o advogado, ele na discussão da causa, quando eu, professor, no exercício do meu direito, quando o funcionário público, no exercício das suas funções, ele fala algo que seja negativo. Como, por exemplo, o advogado na causa, com relação ao juiz. O advogado não vai responder por crime se ele não injuriar ou difamar, mas vai responder se ele caluniar. Então, por exemplo, você pode fazer uma pergunta para mim, o seguinte: professor André, o que você acha do livro tal? Eu vou dar minha opinião. É exercício do meu direito. Falar que o livro de uma pessoa é bom, que o livro da pessoa é ruim. É direito meu. Eu sou malandro, né? Eu não sou bobo. Eu vou dar prioridade para falar bem de livros, não falar mal de livros, claro. Mas está no meu direito. Exercício regular do meu direito. O que eu posso fazer? Não respondo se eu injuriar ou se eu difamar. Evidentemente, se não tiver intenção única de ofender a honra da pessoa. Mas a minha qualidade negativa, olha, eu posso falar o seguinte: olha, eu acho o livro isso. Não é crime se eu o fizer. Agora, se eu caluniar, vai ser crime sim. Ok? Tanto o advogado na discussão da causa, o particular, né, na opinião favorável ou desfavorável de algo, e o funcionário público exercício das suas funções. Ponto. Se liga que é uma regra diferente na retratação, que é o cara se desdizer daquilo que ele antes havia falado. E o Código Penal ele fala o seguinte: cabe retratação quando? Na calúnia e na difamação, mas não cabe na injúria. Entenderam? Então olha que interessante, não responde por crime se ele injuriar ou difamar, naquelas hipóteses lá da discussão da causa e tal. Uma outra hipótese é a retratação, é o cara se arrepender e falar: porra, foi mal. Nessas hipóteses cabe se ele caluniar ou difamar, não cabe se ele injuriar. Ok? São detalhes, né, que estão expressos na lei e o professor está aqui para te dar uma luz, tá? Então ele fala o seguinte, ele fala que não constitui difamação ou calúnia puníveis a ofensa irrogada em juízo. Errado. Não constitui injúria ou difamação e não calúnia. B. Cabível a exceção da verdade na difamação e na injúria. Certo ou errado? Errado. É cabível a exceção da verdade na calúnia e na difamação, se for difamação contra funcionário público e a ofensa irrogada em razão das suas funções. Na injúria, não. C. A isenção de pena se o querelado antes da sentença se retratar cabalmente da difamação ou da injúria. Falei também que não cabe retratação no caso da injúria, mas estão somente em calúnia e difamação. D. A ação penal é pública incondicionada na injúria com preconceito. Pelo Código Penal, eu estou olhando o Código Penal, a ação penal é pública condicionada à representação. O crime de racismo da Lei 7716 de 89, que a ação penal é pública incondicionada. É possível a propositura da ação penal privada nos casos de servidor público ofendido em razão do exercício de suas funções. Tá certo. Aqui, gente, tem a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, que fala que é concorrente à legitimidade. Então, se ofender o funcionário público em razão das suas funções, ele pode optar se ele vai entrar com uma ação penal privada ou se ele vai entrar com uma representação para ter ação penal pública condicionada à representação. Ok? Então lá ele fala que é competência alternativa, né? Seria o mais correto, e não sucessiva. Não é isso? Na verdade, ele vai escolher qual é o tipo de ação penal que ele vai demandar. Então, gabarito na opção 2, eco. Beleza? Abração, galera. Até a próxima. Vamos lá, gente. Mais uma aqui, a correção da questão 3 agora. Olha só. Também 2020. Prescrição. Então, primeiro, entenda que a prescrição nada mais é do que a conjugação de dois elementos. O que é a prescrição? Né? A prescrição nada mais é do que um instituto, gente, de segurança jurídica, tá? É estabilidade das relações pessoais, interpessoais. Significa dizer que a prescrição nada mais é do que uma conjugação do tempo com a inércia. Sempre que houver conjugação de tempo com inércia, extingue-se a pretensão de alguém.
Então, se o cara bater no teu carro e surge para você, você tá tranquilo. Todo com os seus direitos. Quando a violação do seu direito, surge para você uma pretensão de fazer valer o seu direito. E essa pretensão tem que ser exercida por um determinado prazo. E a lei ela dá prazos. Como no Código Civil, o artigo 206. No Código Penal tem o artigo 109. Que é um prazo que o Estado tem de exercer a sua pretensão punitiva. Então, se você fizer uma besteira, estuprar a criancinha na rua, você violou o direito da criancinha e do Estado, mas como o direito de punir, o ius puniendi é do Estado, de impor a pena do Estado, surge para o Estado o direito de punir. E ele tem que exercer até um determinado período em relação à estabilidade das relações interpessoais. Tanto é que os crimes que estão enraigados no Estado, a Constituição falou que são imprescritíveis. Por isso o crime de racismo, como está enraigado na sociedade, ele é imprescritível. Por isso o crime de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, o Estado democrático, por estarem enraigados no Estado e na sociedade, eles são imprescritíveis. Agora, todos os demais crimes, eles são prescritíveis, tirando algumas posições do STJ. Mas o que me interessa? Tendo essa noção, eu vou a partir do artigo 109, 107, eu começo dali. A natureza jurídica da prescrição é uma causa extintiva da punibilidade pela ausência da pretensão punitiva do Estado. Extinção da punibilidade por não ter mais a pretensão punitiva do Estado, por ter ocorrido dois fatores conjugados, tempo e inércia. Ok? A. Cometido um homicídio qualificado para ocultar outro crime, a prescrição deste impede a qualificação daquele. Qual é a dúvida? O cara estupra uma mulher. Ok? Estuprou. Depois ele mata alguém porque descobriu o estupro. É um exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Né? Eu brinco com meus alunos. Eu estou aqui em tal lugar, vou estuprar alguém. Nessa localidade. 3 meses depois, vem um aluno falar comigo. Professor, descobri que o senhor infelizmente estuprou uma aluna. Que eu falo, ah, você descobriu? É, inclusive eu filmei no meu celular. Poxa, que legal. Pá, na cara dele. Ele morre. O meu homicídio é homicídio qualificado. Por quê? Porque eu matei para ocultar um outro crime, que foi no caso do estupro. A pergunta que está falando é o seguinte, André, se você responde por homicídio qualificado por ter matado a pessoa para esconder o estupro, não é isso? O que vai acontecer com relação ao quê? Com relação ao estupro anterior, se por acaso houve a prescrição? Nada. Eu continuo respondendo por homicídio qualificado. Ainda que o estupro tenha sido esteja prescrito, eu continuo respondendo por homicídio qualificado. Ok? Então a opção A ela está errada. B. Os crimes mais leves prescrevem com os mais graves, tá certo? É artigo 119. Se cometidos em concurso de delitos. Não tem nada a ver. Tá? A lei não faz essa ressalva. Então os crimes mais leves prescrevem com os mais graves, sendo conexo ou não, sendo em continuidade delitiva ou não. Artigo 119. C. É regulada pelo total da pena nos casos de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Também está errado. Não entendi, André, me explica. Vai no artigo 109 e ele vai dizer os prazos de prescrição. Então eu estou dizendo que até 1 ano prescreve em 3, até 2 anos prescreve em 4, até 4 prescreve em 8. Então eu vou dar um exemplo que a pessoa foi presa por um crime de até 4 anos. Se o cara... Presa não, condenado. Se ele foi condenado por um crime até 4 anos, prescreve em 8 esse crime. Ok? Agora, André, e se por acaso esse cara foi condenado até 4 anos, que prescreve em 8, ele é preso. E ele cumpre 2 anos e meio e foge. Quando ele foge, André, a prescrição vai ser regulada pela pena toda ou pela pena que falta? Artigo 118. Vai ser regulado pelo artigo 119, né? 113, perdão. Vai ser regulado pela pena que falta. Ok? Então, se ele está há 4 anos preso, condenado a 4 anos, prescreve em 8. Se ele é preso e cumpre 3 anos, falta 1 ano só. Se ele fugir, ele tem que ser recapturado em até 3 anos, porque é pela pena que falta. Ok? Artigo 113 do Código Penal. D.
não se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade. Está errado. Esse é artigo 113 do Código Penal. Né? 114, perdão. 114 do Código Penal é o seguinte: a prescrição do crime da pena privativa de liberdade, ela prescreve no mesmo tempo das penas restritivas de direito. Tá? Inclusive no caso de substituição da pena. Então, quer dizer, se o cara é condenado a 3 anos a pena privativa de liberdade, cadeia, mas o juiz determina que ele preste 3 anos de prestação social alternativa, vai prescrever no mesmo período. Tá ok? Então tá errado a opção D. E por último, acerta, né? A sua ocorrência, a prescrição, quando ocorre em relação ao crime de furto, não alcança a receptação que o tinha como pressuposto. Também tá errado, é artigo 108. Tá? O que é isso? André, existem hipóteses que um crime é pressuposto do outro. Para eu cometer receptação, gente, é óbvio, tem que ter um crime antecedente. Não é verdade? Se você compra o meu carro, o fato é atípico se o carro for meu. Agora, se você comprou meu carro, sabendo que o carro não é meu, mas está comigo porque eu roubei, eu cometo roubo ou furto e você responde por receptação. Ok? O que está dizendo ali? André, se o crime de furto ficar prescrito, mesmo assim a pessoa responde por receptação? Sim ou não? É claro, é óbvio, são crimes diversos. Então o que ele fala? A ocorrência da prescrição do furto não alcança a receptação que tinha como pressuposto. Certo ou errado? Tá certo, artigo 108 do Código Penal. Beleza? Gabarito na nossa questão 3, só questão de 2020. Ou da tua banca ou de bancas parecidas do teu concurso. Abraço! Olá pessoal, mais uma questão aqui, a questão 4, tá? Que fala da tentativa. Tentativa ou conatos. Conatos. Tá? Pode vir um nome parecido, às vezes você sabe tudo de tentativa, mas esqueceu que tentativa é sinônimo de conatos. Vamos lá. Questão de 2020 também. É impunível nos casos de contravenção penal e de falta grave no curso da execução penal. Claro que não tem nada a ver. Não é isso? Entenda, gente, que é impunível nos casos de contravenção penal. Tá certo? Está expressamente previsto na lei de contravenções penais. Tá? Artigo 4º. É impunível. Por quê? Contravenção já é um crime pequenininho. Na caso de tentativa, a lei desconsiderou isso. Mas falta grave no curso da execução penal é punível sim, claro. Tá errado. A. B. O cálculo da prescrição em abstrato é regulado pelo máximo da pena cominada ao delito imputado. Menos 2/3. Não, né, gente? Se é o máximo da pena cominada, eu tenho que reduzir a tentativa do mínimo. Se liga que a tentativa tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena. A tentativa é causa de diminuição de pena. Então, para saber a pena máxima, eu tenho que reduzir do mínimo, que é de 1/3. Tá errado. C. Não incide o respectivo redutor na fixação da quantidade de dias multa. Não, o Código Penal é expresso. No tentativa, o juiz fixa a pena e, ao fixar a pena, ele vai levar em consideração a tentativa, que é causa de diminuição de pena. Claro, não há dúvida nenhuma. D. É aplicável o redutor mínimo de 1/3 para efeito de verificação do cabimento da suspensão condicional do processo. Não! Se a suspensão condicional do processo vou regular pela pena mínima, eu tenho que diminuir pelo seu máximo. Para saber a pena mínima, eu tenho que reduzir do máximo. Para saber a pena máxima, eu tenho que reduzir do mínimo. Falei devagar para entender. André, qual é a pena mínima da tentativa de homicídio? Qual é a pena mínima na tentativa de homicídio? Ô cara, para eu saber a pena mínima, eu tenho que pegar a pena mínima e reduzir do máximo, que é 2/3. Ok? André, e qual é a pena máxima da tentativa de homicídio? Ora, eu tenho que pegar a pena máxima do homicídio consumado e reduzir do mínimo, para saber a pena máxima. Ok? Isso é uma regra mais de matemática do que de direito, né? Então tá errado ali a D. E a E tá correta. É possível nos crimes formais se plurissubsistentes. Se liga, gente. É cabível a tentativa nos crimes plurissubsistentes. O que são os crimes plurissubsistentes? São aqueles crimes onde o crime pode ser realizado por mais de uma conduta, ou a sua conduta pode ser fracionada. Crimes unissubsistentes
Como a conduta não pode ser fracionada, também não cabe tentativa. Maravilha? Tranquilo, então gabarito. Tá? 4 é a eco. Abraço, pessoal do grupo. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma questão do nosso grupo fechado aqui. É isso? Do Instagram, grupo fechado do WhatsApp, grupo fechado, é isso? Dos nossos estudos, da nossa mentoria, né? Questão 2020, também prova para juiz. Só questão atualizada, ou da tua banca, ou de algo parecido da tua banca, mas tem que ser questão atualizada, né? Em relação à tipicidade penal, então fica atento que TP é igual TF mais TC. Anota aí, TP, tipicidade penal, é igual a tipicidade formal mais tipicidade conglobante. O que é tipicidade formal? O que é tipicidade? É a perfeita adequação entre a conduta à norma penal. O que eu faço tem que se amoldar perfeitamente ao que está na lei. É a tipicidade formal que está na lei. E eu tenho a tipicidade conglobante, que o Zaffaroni falou. Ele fala da antinormatividade, da tipicidade material. O que me importa é que a tipicidade material é retirada, sai, excluída, quando houver o princípio da insignificância ou do princípio da bagatela. Então o Zaffaroni ele fala o seguinte: fatos, lesões insignificantes ao bem jurídico devem ser consideradas como fatos atípicos. Ele cita também a antinormatividade. Ele fala o seguinte: olha, pela adequação social, condutas aceitas pela sociedade, ainda que previstas na lei, também devem ser consideradas como fatos atípicos. Como, por exemplo, um lutador de boxe, quando lesiona alguém. E ele continua também, ele fala que pela tipicidade conglobante, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal deveriam ser considerados como fatos atípicos, como excludentes da tipicidade e não da ilicitude. Mas aí fica para uma outra conversa. A tipicidade penal é excluída pelos chamados princípios da insignificância e a adequação social, ausentes a tipicidade formal e material respectivamente. Errado, sem querer, acabei acertando a questão, né? Errada. A princípio da insignificância ou bagatela retira a tipicidade material. Assim também com o princípio da adequação social. Retira a chamada antinormatividade. Condutas aceitas pela sociedade não são antinormativas. Errada a opção A. Questão B. O consentimento do ofendido, às vezes, pode afastar a própria tipicidade da conduta e outras constituir causa supralegal de excludente de ilicitude, segundo o entendimento doutrinário. Essa questão não está certa não, essa questão está perfeita. André, explique isso direito. Se liga, vou dar 2 exemplos para você entender. O consentimento do ofendido, a depender do crime, pode excluir ou a tipicidade ou a ilicitude. Me dá um exemplo, André. Tipos penais quando o dissenso da vítima, o não consentimento da vítima é elementar do tipo. Explica melhor, me dá exemplo que eu não estou entendendo. Pessoal, qual é a elementar do tipo de estupro? O ato em si, no estupro, gente, o ato em si é atípico, desde que a pessoa consinta. André, qual é a grande diferença? Professor, me tira uma dúvida. Qual é a diferença meu com a minha esposa, meu com meu marido, namorado e tal, e um estuprador, uma estupradora? Qual é a diferença? O consenso da vítima. Você deu para perceber que o ato em si é igualzinho? O que o marido faz com a esposa é rigorosamente igual ao que o estuprador faz com outra pessoa? Tirando alguns detalhes sórdidos, é claro. Qual é a diferença? Que um consente e o outro não consente, só isso. Nessas hipóteses, onde o consenso da vítima é elementar do tipo, o seu consentimento vai tornar o fato atípico. Ok? É isso que está dizendo a questão. Em regra, o consentimento da vítima exclui a própria o quê? Ilicitude. Então existem 4 causas legais: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito. Está lá no artigo 23. E causas supralegais, como por exemplo a proporcionalidade de bens e consentimento do ofendido. Ok? Então sempre que houver o consentimento do ofendido, pode haver a exclusão da ilicitude. É basicamente, por exemplo, um exemplo, quando o cara te injuria. Pô, rapaz, você é um desgraçado mesmo, hein? Pô, não vai fazer nada não? Não, realmente eu mandei mal mesmo.
Eu estou consciente. Pô, mas ele te xingou. Eu sei, eu estou entendendo. Eu acho que eu mereço mesmo, que realmente eu mandei mal mesmo. Ok? Estou pensando agora, inclusive, no meu filho. Um deles que eu mandei arrumar o quarto, e um quis, o outro não quis. Aí fica um trabalhando pro outro. Eu achei injusto, mandei de castigo agora. Acabou de estar de castigo lá agora. Ok? Então, a questão B, ela está perfeita. Qual é o erro das outras? O erro sobre o elemento do tipo exclui o dolo. Artigo 20 do Código Penal. E por isso incide sobre a ilicitude do comportamento. Errado. É muito controvertido o erro de tipo. Alguns autores sustentam que o erro de tipo excluiria a culpabilidade, outros falam que excluiria a própria tipicidade. Mas uma coisa é certa, não exclui a ilicitude. D. É afastada nas hipóteses de crime possível e arrependimento posterior. Também tem nada a ver. Crime possível e arrependimento. Crime possível até pode excluir, apesar de controvertido. Agora, o arrependimento posterior não. Arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Artigo 16 e artigo 17 do Código Penal. O dolo, segundo a teoria finalista, constitui elemento normativo do tipo. Não erra isso. Dolo é elemento subjetivo do tipo. Não é intenção? Tá na cabeça. Elemento subjetivo do tipo. Já a culpa, como tem que ter uma valoração jurídica, quando ele é negligente, imprudente, imperito, é elemento normativo do tipo. Dolo, elemento subjetivo do tipo. Culpa, elemento normativo do tipo. Beleza, galera? Pessoal do Grupo Fechado, forte abraço!